Beleza? Então agora a gente começa nossa segunda semana de bases biológicas e o professor vai colocar aqui para compartilhar os nossos slides. Para a gente poder aí conversar um pouquinho a partir do ponto onde a gente parou. Né? O que a gente conversou na semana passada dessa disciplina aqui? A gente falou que bases biológicas é aquele conhecimento ligado à saúde, ao nosso corpo, por exemplo, conhecer o nosso corpo de forma bem científica, para a gente entender como que funciona a relação do corpo com a saúde. Né? Tem muita coisa que a gente tem que falar de biologia do nosso corpo. A gente tem que entender primeiro o que é o nosso corpo. Você, por exemplo, sabe sobre o corpo humano, mas você não sabe do que ele é feito, a composição dele, né? O corpo humano, ele funciona de que forma? A gente vai conversar sobre isso. A gente também vai falar um pouquinho da relação do corpo com a nossa saúde. Então, que tipos de coisas, que tipos de comportamentos podem prejudicar a nossa saúde? Né? Que tipos de produto poderiam prejudicar a nossa saúde? A gente vai falar isso. Como profissionais de estética, eu tenho certeza que vocês têm preocupação, ou pelo menos gostariam de conhecer, por curiosidade, né? Que tipos de procedimentos, que tipos de comportamentos podem levar a riscos da saúde. A gente vai conversar sobre isso em várias aulas. Né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre controle de qualidade. O profissional de estética é um profissional que trabalha com produtos. Né? Não é só técnica que você vai usar no seu cliente, no seu paciente. Você também vai usar produtos, aplicação de produtos, cremes, loções, né? Comprimidos, por exemplo, e procedimentos que usam reagentes. Você tem que conhecer um pouquinho da qualidade, né, e dos riscos e complicações que envolvem o uso desses produtos. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Hoje até eu trouxe lá no finalzinho da aula eu vou falar sobre um produto específico. Né? Bom, e daí a gente continua a nossa aula de hoje da onde a gente parou. O professor falou, por exemplo, que a gente vai começar a estudar o corpo humano pela menor parte possível, que é a célula. Né? A gente falou que o nosso corpo ele é composto de milhões de pedacinhos muito pequenos, chamados de célula. Eu até repito a frase que a gente conversou na semana passada, que é essa aqui. A chave para todo problema biológico, ou seja, para todo problema de saúde, precisa ser encontrada na célula. Porque cada organismo vivo já foi ou é nesse momento uma célula. Então isso é só uma ideia que você tem que ter de que nós somos feitos dessa matéria. Então, a gente tem que começar a entender, antes da gente ser um profissional de saúde, como que funciona essa estrutura. Tá? Aí você pergunta assim, professor, tudo bem, eu já entendi. Todos os seres vivos, então, são feitos de célula. Né? Mas que tipos de seres vivos me interessam aqui para eu entender? Aqui a gente tem dois seres vivos muito importantes para a gente. Nós temos aqui os vegetais e nós temos aqui o ser humano. Esses dois tipos de seres vivos aqui são muito importantes para a gente entender funcionamento, né, e saúde. Por exemplo, entender uma planta é importante porque a maior parte dos nossos produtos tem na sua composição plantas. Né? Você, por exemplo, tem vários tipos de cosmético, vários tipos de maquiagem ou cremes dermatológicos, você tem bases vegetais, certo? Não só porque é barato, mas os vegetais eles têm propriedades químicas muito importantes para a nossa saúde. O senhor está falando de rejuvenescimento, a gente está falando de hidratação, e a gente também está falando de performance. Né? É muito importante, então, a gente ter esses produtos à base de plantas. E as plantas são feitas de células. Então, olha a ligação que a gente está fazendo aqui na nossa aula. Tá? Outro tipo de organismo que é importante a gente estudar é também o ser humano. A gente falou, a gente precisa entender o funcionamento do nosso corpo para entender esses produtos e os procedimentos que a gente faz, até que ponto eles podem beneficiar ou eles podem prejudicar a nossa saúde. Tá? A gente tem aqui um slide que o professor repetiu lá da nossa aula passada, né? Só que é um pouquinho os exemplos, o alcance que a nossa disciplina pode ter para a gente começar a entender um pouco do nosso corpo. Né? A gente primeiro vai começar a estudar, então, a célula, a sua estrutura, a sua nutrição, como que ela se comporta, né? E daí eu coloquei aqui embaixo, ó, algumas áreas de aplicação.
dessa ciência que é o estudo da célula. Primeiro, para a gente estudar medicamentos. O professor falou na semana passada, né? Muitos medicamentos são testados investigando um pouquinho a relação deles com a célula, né? Então, quando você pensa, por exemplo, em medicamento, que tipo de exemplos o professor poderia dar aqui de novo, né? Muitos tipos de medicamento. Antibióticos, anti-inflamatórios, cremes dermatológicos, loções que a gente passa, né, na nossa pele. Então, veja quanta coisa a gente tem que estudar para que a gente possa liberar esse produto. Ah, existe uma agência, que a gente vai falar bastante nas nossas aulas, que é a Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Talvez você já tenha ouvido falar da Anvisa, certo? Para que serve a Anvisa? A Anvisa ela vai sempre fiscalizar os produtos, os cosméticos, né, que a gente usa na estética, se eles podem, de fato, ser usados no dia a dia pela população. Então, por exemplo, quando você vai numa farmácia, você vai numa loja, departamento de cosméticos, por exemplo, ou até no supermercado, você tem produtos de cosmético ali na seção, no departamento de higiene, né? Você tem todos esses produtos nessas lojas. Mas como é que você pode ter certeza que isso é seguro? Teve que ter uma agência, uma instituição que pesquisou isso, que aprovou para que você possa passar na sua pele, no seu cabelo isso, certo? Bom, acontece que a Anvisa só vai liberar esse produto se a gente primeiro testar em células, depois se a gente testar em seres vivos. Todo mundo aqui já ouviu falar desses testes, desses controles de qualidade que a gente usa, né? Você, por exemplo, vai testar um produto para o cabelo, né? Um tipo de creme capilar. Você só vai poder liberar esse produto se primeiro ele for aprovado no laboratório e depois se a gente fizer um teste com uma população controle, uma população de voluntários que topou aceitar um teste, né? E depois de um tempo usando esse produto, a gente verifica que, no geral, essas pessoas não tiveram problemas. Eu não sei se alguém aqui já chegou a participar disso, né? Nos semestres passados, a gente já teve alunas que, por trabalharem já na indústria cosmética ou trabalhar alguma coisa relacionada à estética, já chegaram a participar desses testes, né? Como voluntário. Então, é interessante isso porque você fica sabendo quais passos levam para você aprovar isso. E por que o professor está comentando tudo isso nessa disciplina aqui? Porque a gente vê a importância que você tem em teste biológico. Tá? Outra coisa também é a biotecnologia. Então, a gente precisa entender como funciona o organismo para criar produtos cada vez mais modernos. Se você compara, por exemplo, um creme dermatológico com o que existia 10 anos atrás, você percebe que a gente tem hoje produtos muito mais modernos. Né? Hoje, por exemplo, você tem produtos que são feitos de partículas de ouro. O que tem a ver partícula de ouro com isso, professor? Um creme dermatológico com partícula de ouro, né? São partículas que têm uma absorção, que conseguem entregar a molécula que vai rejuvenescer a pele ou que vai hidratar o tecido da pele de forma mais eficiente do que os cremes de antigamente, né? Eu estou falando só de partícula de ouro, mas tem várias outras coisas, né? Tem substâncias hoje mais modernas, proteínas que a gente consegue purificar mais para ter um produto mais barato e mais eficiente. Então, todas essas coisas boas, essas melhorias, a gente só consegue se a gente conseguir entender exatamente como funciona lá dentro a célula. Coisa que a gente vai falar daqui a algumas semanas. Tá? E o último ponto ali que o professor comentou é o estudo de doenças. Quando a gente fala de saúde, de beleza, a gente também está falando um pouquinho de falta de doenças. Né? Um corpo só vai ser bonito e saudável se ele não tiver doenças. Então a gente também precisa entender de que forma o nosso corpo adoece, certo? Vocês, por exemplo, ao longo da vida já devem ter visto casos de doença em que você tem ali visivelmente uma alteração do cabelo, uma alteração, por exemplo, da pele. Eu vou usar como exemplo algumas doenças causadas por fungos, né? Existem vários fungos, micróbios, né, que são parecidos com plantas, os fungos, que podem, por exemplo, alterar a consistência do cabelo, podem afetar o couro cabeludo, causar queda de cabelo, por exemplo. Né? A gente tem isso também na pele. Então, pessoas, por exemplo, que podem ter algum contato com fungo patogênico, ou seja, o fungo que causa doença, você pode começar a ter manchas na pele, manchas avermelhadas, manchas de caráter marrom, ou até mesmo
aquelas micoses de unha, que a gente tem, por exemplo, um fungo podendo destruir uma unha, deformar uma unha. Né? São doenças, são pontos que a estética precisa conhecer bem. O profissional precisa entender como funciona, para saber se você pode usar algum tipo de cosmético, saber até mesmo o tratamento. Sugerir para a paciente um tipo de tratamento. Isso tudo é muito importante. Tá? E aqui a gente coloca no slide, ali a frase final, algo que a gente conversou na última aula. A gente só vai poder estudar o corpo humano se nós utilizarmos tecnologias para isso. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui nesse slide uma ferramenta que foi muito utilizada e é utilizada até hoje para a gente começar a entender um pouquinho como funciona o corpo humano. Existe essa ferramenta aqui, que ela parece muito antiga, que ela foi desenvolvida há séculos atrás. Eu estou falando do microscópio. Eu não sei se alguém aqui já chegou a usar um microscópio. Teve alguém aqui que já chegou a usar microscópio? Se sim, liga o microfone ou fala ali no grupo pra gente. Acho que não, talvez. Né? Agora que eu percebi que a Valquíria está levantando a mão, é isso, Valquíria? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor, apertei sem querer. Opa, que bom. Então, estamos falando de tecnologia, já estamos ligados aí, né? Beleza, então. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode apertar a mãozinha, né? Que o professor às vezes vai demorar para se tocar. Bom, o silêncio que vocês fizeram, então eu imagino que vocês não viram o microscópio ainda, né? Não tem problema. A gente vai ver isso em algumas semanas. A gente vai ter, quando a nossa turma estiver completa, uma aula lá no laboratório, que a gente vai aprender a como usar o microscópio. E você perguntar, e daí? Para que serve o microscópio? Né? Para muitas coisas. A gente vai usar o microscópio para a gente observar como é o nosso corpo de verdade, como é o nosso corpo utilizando uma lente de aumento, certo? Você, por exemplo, pode, para você descobrir a saúde capilar, saúde da pele, a saúde da unha, utilizando o microscópio. Né? Eu tenho certeza, por exemplo, que como futuras profissionais de estética, vocês devem imaginar que, assim, será que tem alguma ferramenta que eu posso usar para eu conseguir ver a saúde do cabelo? Tem, microscópio. Né? Quando a gente trabalhou com a turma, as alunas de 2 anos atrás, na estética, a gente foi lá no laboratório e a gente conseguiu ver a diferença das amostras. Né? O microscópio serve para isso, para você conseguir ampliar essas estruturas. Né? E a gente tem aqui um caso que a gente pode ver nesse slide aqui, né? Um desenho de uma casca de árvore que a gente colocou no microscópio. Uma casca de árvore tem uma aparência na natureza, né? Aí quando você coloca no microscópio, você consegue ver a estrutura de forma bem ampliada. Né? Isso é importante para a gente. Existem estruturas, existem coisas que não são visíveis a olho nu. Microscópio serve para que a gente possa ver definições melhores, certo? Isso é algo bem importante para a gente. Tá? Bom, tudo bem, professor. Você então está falando de célula, da importância que a célula tem para a nossa vida, né? Mas eu queria entender melhor o que é a tal da célula, né? E eu mostro aqui para vocês. Aqui a gente vai começar a falar agora dessa tal dessa célula. Voltando nesse slide anterior, o professor fala uma informação muito importante, né? Aqui tem essa frase chamada de teoria celular. O que é isso? Essa é a primeira lei que a gente vai entender aqui nas bases biológicas. Eu estou falando o seguinte para vocês. Todas as células vivas são formadas pela divisão de células pré-existentes. Então, em primeiro lugar, todos os seres vivos são feitos de células. Eu estou falando de planta, eu estou falando dos animais, também estou falando dos micróbios. Micróbios bem pequenininhos que você não consegue ver. Tá? Nós somos feitos de célula e a gente todo dia está renovando a produção de células do nosso corpo. Né? Por exemplo, você já reparou que às vezes a sua pele ela está um pouco seca? Às vezes a tua pele está quebradiça, você consegue ver, por exemplo, no seu rosto ou na sua pele, no braço, por exemplo, você consegue ver que você às vezes está descamando, descascando um pouco da sua pele. O que é isso? Esse é o ciclo de renovação da nossa pele. Né? Muitas vezes, quando você está estressada, por exemplo, ou você está, talvez, em algum período de pico hormonal, você está, por exemplo, no período pré-menstrual, você consegue ver alterações da saúde da sua pele, certo? Isso é o ciclo de renovação celular. As nossas células, elas nascem, crescem e envelhecem.
né? E com o passar do tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, elas descamam e saem do corpo, né? Tem um estudo que foi feito, científico, que ele fala o seguinte: 30% de toda a poeira da sua casa nada mais é do que células descamadas. Olha que coisa, parece nojento isso, né? Mas não deixa de ser interessante. Você tem uma renovação tão grande de células no teu corpo, todo momento, células velhas morrendo e células novas aparecendo, que essa célula que morre, ela vai se desprender do seu corpo, pelo menos a da pele, certo? E isso vai ficando pelo meio ambiente, né? Quando a gente, por exemplo, toma banho, tem contato com água muito quente, por exemplo, você também acaba causando dano à sua pele, né? Eu não sei se vocês sabem, mas não é muito aconselhado você ficar tomando banho ou você ter contato com água quente, né? Às vezes a gente aqui em Curitiba, nesse inverno brabo que a gente tem, a gente costuma lavar o nosso cabelo ou tomar banho do corpo inteiro, né, com água muito quente. E isso não é aconselhável. Por quê? Isso acaba danificando um pouco a saúde da nossa pele, certo? Sempre o ideal é a água de morna para fria, né? E o couro cabeludo, em particular, ele sofre muito com a temperatura. Eu estou falando algo que talvez para vocês seja óbvio, né? Desculpe se o professor está falando uma coisa óbvia, mas a gente está falando de saúde da célula, né? Então é importante a gente falar sobre isso aqui também. Sempre aconselhar higiene com água morna ou água fria, tá? E aí a gente passa aqui para esse slide, né? A gente tem agora o início do estudo das nossas células. De todos os seres vivos que a gente tem na natureza, estou falando de plantas, de animais, de bactérias, a gente pode classificar esses seres vivos em dois grupos. A gente pode primeiro classificar eles em unicelulares e depois classificar eles em pluricelulares. O que significa isso, professor? Células, seres vivos que são chamados de unicelulares, são aqueles seres que são formados apenas por uma célula. Como a gente pode ver aqui na parte esquerda desse slide, né? Existem seres vivos que, como eles são feitos só de uma célula, eles são uma célula, eles são pequenininhos, é óbvio, né? Como eles são feitos só de uma estrutura, você não consegue ver eles olhando. Tá? Aqui nesse desenho, por exemplo, o professor está mostrando ali, ó, tem alguns nomes, tá? Bactérias, leveduras. Leveduras são aqueles micróbios que você usa para fazer o pão caseiro, que você usa para fermentar uma massa, né? Quando você vai fazer um pão caseiro, você usa o quê? Você usa o fermento biológico. O que você tem no fermento biológico? Leveduras. Quando você vai fazer cerveja, também tem leveduras. Né? A gente tem protozoários, algas, enfim. Todo tipo de micróbio, de germes, que são invisíveis ao olho nu, eles são seres vivos unicelulares. Se uma célula morrer, eles morrem também. Além dos seres que são unicelulares, nós temos os seres que são pluricelulares. O que significa pluri? Pluri significam muitos. Então, os seres pluricelulares são aqueles seres que são compostos de muitas células. A gente está falando aí de seres que são feitos de milhares ou de milhões de células. Aqui no slide, na direita, a gente pode ver alguns exemplos de seres que são pluricelulares. O professor está mostrando aqui plantas, por exemplo, animais, caracol, um cogumelo, né? O que é isso? Eles são seres que têm tantas células que, na verdade, eles são gigantes. Você consegue vê-los, né? Quando você, por exemplo, chega num quintal, você consegue ver muita planta, se tiver grama, se tiver área verde. Você consegue ver um passarinho voando, um cachorro, por exemplo. O que é isso? São seres que têm tantas células que você consegue, olho nu, reconhecê-los, né? O ser humano, por exemplo, ele tem muitos milhões de células. Na verdade, o ser humano tem bilhões de células. Quando você, por exemplo, está se alimentando e você, sem querer, você morde a tua bochecha, isso é uma coisa que pode acontecer, na verdade. Você está comendo ali empolgado, uma comida gostosa, e você, sem querer, você se machuca, você morde a língua, morde a bochecha, sei lá. Né? Nesse momento, você sentiu dor, às vezes até sai um pouco de sangue, né? Se você morder com muita força. O que aconteceu ali? Quando você mordeu a sua bochecha, parte interna da bochecha, você acabou matando muitas células. Normal. Quando você se corta, por exemplo, você está manipulando algum instrumento
né? Você fez um corte na sua mão, por exemplo. Ali você matou milhares de células, né? Você perdeu ali milhares de células que já não tem mais serventia nenhuma para você. O seu corpo tem uma capacidade de regenerar. Você vai conseguir, em poucos dias, cicatrizar. Você vai conseguir produzir células novas para repor aquele espaço que foi perdido. Mesma coisa, por exemplo, a tua bochecha, a parte interna. Né? Isso é porque você é um ser vivo que é pluricelular. Você consegue se recuperar. Quando a gente está falando de um ser que é unicelular, tipo, por exemplo, uma bactéria, tipo, por exemplo, uma alga, esse ser vivo não tem como ele se curar. Se acontecer alguma coisa com essa célula, era a única que ele tinha. Ele era feito de uma célula só. Ele vai morrer. Né? Aí você fala assim, professor, mas se as bactérias são tão vagabundas assim, né? Se os micróbios são tão vagabundos assim, por que a gente tem tanto problema com bactéria, com vírus, por exemplo? Olha o coronavírus, né? Essa doença preocupante que a gente tem hoje. Qual a vantagem que esses micróbios têm, então, se eles são feitos só de uma célula? Se alguma coisa que acontecer com eles, eles vão morrer. A grande vantagem que a gente tem, que elas têm, na verdade, é a capacidade de multiplicação. Né? As bactérias, os germes, no geral, eles se multiplicam uma velocidade muito mais rápida que a nossa célula consegue se multiplicar. A cada 20 minutos, uma bactéria consegue se multiplicar e dar origem a duas células novas. Então pense, se você tem, por exemplo, na sua mão, você tem uma bactéria que você adquiriu de algum lugar, daqui a 20 minutos você vai ter duas bactérias ali. Daqui a 40 minutos, quatro. E assim sucessivamente. Se você parar para pensar um ser humano, quanto tempo leva para um ser humano dar origem a um novo ser humano? Leva 9 meses. Então, olha a comparação que a gente pode fazer, né, de um ser humano comparado com a velocidade de um micróbio. Eles se multiplicam muito mais rápido. Tá aí o problema do coronavírus, por exemplo. Né? Quando alguém adquire o coronavírus, em questão de 3 ou 4 dias, a pessoa já está com milhões de novos vírus dentro dela. Né? A gente não consegue dar conta de se defender porque os vírus estão se proliferando muito. E esse é o nosso detalhe, certo? A gente tem aqui nesse próximo slide um novo exemplo de organismos que são unicelulares. Como o professor estava falando, organismos que são unicelulares são esses organismos que a gente tem, por exemplo, se proliferando aos montes, né? E a gente tem, você pode reparar, muitos formatos diferentes aqui, né? A gente tem, por exemplo, bactérias que podem causar doenças quando você come um alimento que está contaminado com eles. Você tem aqui bactérias e vírus e fungos que você pode adquirir tomando uma água contaminada, ou quando uma pessoa espirra e passa esse ser para você. Você pode perceber que todos eles são formados por uma estrutura, por uma célula. Por isso que você não consegue enxergá-los. Essa é a grande diferença que a gente tem. Né? Quando a gente passa aqui para o próximo slide, a gente tem um outro exemplo de seres vivos, que são aquele grupo dos seres que a gente chama de pluricelulares. O que são esses seres aqui? Esses seres são seres que são tão grandes que você consegue observá-los a olho nu, certo? Quais exemplos que a gente pode passar, professor? A gente tem aqui os vegetais. Você pode ver que a gente tem vários tipos de fungo, né? Cogumelos grandes, por exemplo, esse que tem chapéu, que cresce no nosso quintal, né? Você tem aqui plantas, por exemplo, folhas, e você tem aqui os animaizinhos em geral, um porquinho, coelho, pato, enfim, qualquer tipo de animal, ele é feito de tantos milhões de células que isso acaba sendo visível para a gente, certo? Bom, meninas, a gente está aqui, já avançamos alguns slides. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário, alguma coisa que não ficou claro, pode aproveitar o momento. Eu tenho, professor, uma dúvida. Pode Então, falar. o professor falou que os unicelulares, vamos ver se eu entendi, né? São aqueles seres que a gente não consegue ver a olho nu, certo? Bem. E aí, eu vi que no slide 17, o professor colocou algumas algas como unicelulares. Quero saber se essas algas também são seres que a gente não consegue ver.
Boa pergunta. Vocês têm razão, né? O slide 17 tem, você colocou ali algas como se fosse pluricelular, né? Não, aquela parte está errada, né? As algas são unicelulares mesmo, né? A gente colocou alga ali, mas na verdade elas não fazem parte desse time, não. Tá? É o desenho que tem esse erro mesmo, né? As algas são tão pequenininhas que você não... Por exemplo, às vezes a gente chega lá no verão, a gente vai se jogar numa piscina. Todo mundo já deve ter visto que piscina, se você fica um tempão sem limpar a piscina, ela tem uma cor meio esverdeada, né? Você consegue ver até que a piscina está com uma cor, uma textura meio viscosa, assim. Quem nunca viu assim, uma água meio nojenta, né? O que é isso aí? Isso aí é uma pessoa que deixou de usar um produto de limpeza por muito tempo e, como a água ela tem micróbios, principalmente algas, né? Com o tempo aquilo foi se proliferando. Então a água fica um pouco esverdeada, ela fica com uma textura mais viscosa. Ali dentro da piscina, você tem milhões de algas. Mas cada célula dessa é uma alga, né? Então, a gente tem ali um mundo de seres unicelulares. Certo? Mas alguém tem alguma dúvida, meninas? Por enquanto, tá tudo tranquilo? Beleza. Lembrando, né, só para a gente enfatizar, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem usar o mural de perguntas ou vocês podem usar o e-mail do professor Bruno, certo? Só para a gente revisar aqui, eu até reforço, eu peço por favor para vocês não esquecerem, né? O professor passou ali no mural, no começo da aula, o telefone dele, contato do WhatsApp. Eu peço, meninas, por gentileza, que vocês encaminhem isso para representante ou alguma de vocês, se quiser tomar a dianteira, monte um grupo lá do WhatsApp para a gente ter o grupo de bases biológicas, né? Para que a gente possa interagir todo mundo. Já, tipo, semana que vem, já poder passar o link por ali. Enfim, facilitar a nossa vida. Beleza? Então, tá bom. Vamos continuar, então, aqui na nossa aula, né? A gente, agora, depois de falar do número de células que cada ser vivo pode ter, a gente fala um pouquinho sobre a complexidade dessa célula, né? A gente, por exemplo, em relação à complexidade da célula, pode ter dois tipos de seres vivos. Os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, isso foi há milhões de anos atrás, né? Eles eram formados por um tipo inicial de célula. Primeira célula que surgiu. A primeira célula que surgiu é, na verdade, uma célula que é mais simples. Né? Essa célula que surgiu no início da vida, há bilhões de anos atrás, ela é chamada de célula procarionte. Né? O que é uma célula procarionte? É o primeiro modelo de célula que surgiu. Né? Quais foram os primeiros seres vivos que surgiram no planeta Terra, professor? Foram os micróbios, certo? Foram principalmente as bactérias. Então, os seres vivos procariontes são as bactérias, um dos primeiros seres vivos que já surgiu. O que significa ser um procarionte? Procarionte é um tipo simples de célula. É uma célula pequena, é uma célula que não tem muita estrutura no seu interior. É uma célula que o material genético, o DNA, acho que vocês já ouviram falar de DNA, certo? O DNA é uma estrutura muito importante para a gente. O DNA ele fica solto dentro da célula. Né? O que o professor quer dizer com isso? A gente tem dois tipos de célula. Primeira, o modelo que surgiu, que é chamado de procarionte, e depois veio um novo tipo, um tipo mais moderno de célula, que é chamado de célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Célula eucarionte é o segundo tipo de célula que surgiu, ela é uma célula mais moderna. Ela é maior, ela tem mais estruturas e ela acaba sendo mais complexa. Né? Quem são os seres vivos eucariontes? Todos os seres vivos, com exceção das bactérias, são feitos de um modelo mais moderno de célula. São seres eucariontes. Então eu estou falando, por exemplo, das plantas, eu estou falando, por exemplo, dos animais, eu estou falando até mesmo dos fungos. Apenas as células bacterianas, as bactérias, são procariontes. Né? Talvez isso não tenha ficado muito claro, a gente pode usar um exemplo para facilitar a nossa vida. Né? Por exemplo, vamos falar de celular. Né? A gente tem, por exemplo, há 20 anos atrás, os celulares já existiam, certo? Eu não sei se vocês lembram como eram os celulares há 15 anos ou há 20 anos atrás. Os celulares eles eram bem mais antigos. Né?
A gente, por exemplo, tinha o celular do tamanho de um tijolo, né? Ele não tinha cor, por exemplo, no texto, não tinha capacidade de ter imagens, né? Tinha músicas bem simplesinhas, assim, toques de celular eram bem limitados, né? Parecia quase um telefone residencial, certo? Mas era celular. Hoje, nós temos celulares muito mais modernos. A gente tem smartphones. Eles são mais computadores que celulares realmente. Então, eles são fininhos, eles são modernos, têm uma capacidade de memória gigantesca. Você pode armazenar milhares de fotos, aplicativos, enfim. Olha a diferença de um celular tijolão de décadas atrás para o smartphone moderno, né? Compare os dois. Os dois são celulares, mas um é mais moderno, mais complexo, tem mais estruturas, né? É um celular de vida útil muito maior, certo? Se você compara, por exemplo, com aquele celular mais antigo. A gente pode pegar esse exemplo e jogar aqui na nossa aula de bases biológicas. As células procariontes é esse celular tijolão antigo que a gente tinha. É o primeiro que surgiu, a primeira célula que surgiu, não tem muitas peças, ela é assim, um pouco mais vagabunda, né? E tem uma vida útil menor. Já a célula eucarionte, ela é um smartphone, ou seja, é uma célula mais moderna, ela dura mais, ela tem no seu interior muitos aplicativos, ou seja, ela tem muitas estruturas. Então, olha que exemplo a gente tem para a gente poder entender um pouquinho o que é o que aqui. Né? Lembrando, antes da gente passar para o próximo slide, né? As células procariontes são representadas pelas bactérias, enquanto as células eucariontes são representadas por todos os outros seres vivos. Então, cachorro, gato, árvore, fungo, alga, tudo isso é eucarionte. Somente as bactérias são procariontes. Aí você pode perguntar assim, tudo bem, professor, você falou então, eu entendi. Os procariontes são as bactérias. Mas o que me importa isso? Eu nem sei o que é bactéria direito, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre micróbios. A gente precisa saber um pouquinho de micróbios, por quê? Nós usamos muitos micróbios nos produtos de estética, em cosméticos, por exemplo, né? E outra coisa, vai ter uma aula que a gente vai para o laboratório, que a gente vai entender um pouquinho que tipos de seres vivos podem prejudicar a qualidade dos nossos produtos, né? Então, por exemplo, tem bactérias que podem estragar a nossa maquiagem, que podem acabar contaminando os cremes dermatológicos que a gente usa. Então, é muito importante a gente entender quem é quem. E isso a gente vai fazer numa aula lá para frente, daqui a alguns meses ainda. Tá? Bom, continuando aqui. Tem uma informação que vai ajudar a gente a entender um pouquinho como que as células no nosso corpo funcionam. Né? Quando o professor está falando até agora, que o nosso corpo é feito de milhões de células, a gente não quer dizer que todas as células do corpo sejam idênticas. Muito pelo contrário. Você já sabe, por exemplo, que o seu corpo, você tem regiões diferentes. Tem partes do teu corpo que são responsáveis por coisas diferentes, né? Então, por exemplo, os olhos são responsáveis pela visão, o intestino e o estômago são responsáveis pela digestão dos alimentos, os pulmões são responsáveis pela respiração, para você captar oxigênio, né? Se você tem partes do teu corpo que têm funções diferentes, faz sentido você imaginar, então, que as células que compõem essas estruturas têm formatos diferentes também. Não é verdade? Pensa numa caixa de ferramenta, por exemplo. Qual que é a função do martelo? O martelo ele vai pregar um prego, certo? Bom, o martelo é útil para mim, para eu pregar um prego, porque ele tem o formato de um martelo. Ele não tem o formato de um serrote, por exemplo. Eu não consigo pregar um prego com um serrote. Já eu consigo, né, serrar uma tábua, por exemplo. Essa comparação que eu estou fazendo das ferramentas é a mesma comparação que eu faço com as células. Você está vendo aqui, por exemplo, nessa imagem que a gente tem, aqui eu tenho primeiro essa parte vermelha aqui de cima. Isso aqui são células musculares. O músculo, ele é uma estrutura que é responsável por fazer eu alongar e eu movimentar os meus membros, certo? Meu braço, minha perna, meu tronco. A célula que pertence à musculatura, ela tem que ser uma célula que eu posso esticar, como um elástico, né? Você pode observar aqui embaixo, ó,
essa célula amarelada, isso aqui é uma célula do sistema nervoso. Para que serve o meu sistema nervoso? O sistema nervoso é responsável por controlar o meu organismo, por transmitir informação. Então, vocês podem observar que o sistema nervoso, ele parece aqui, ó, uma fibra óptica, né? Você pode ver que eu tenho aqui uma célula, que ele tem um tentáculo gigante, ele tem essa raiz aqui, que é bem longa, né? O que é essa raiz? Essa raiz aqui é como se fosse um cabo de internet. Eu passo informação de uma célula para o meu corpo, do cérebro, para o resto do corpo, através dessa fibra. Essa célula aqui se chama neurônio. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa palavra, neurônio, né? O meu cérebro, ele é feito de milhões de células chamadas de neurônio. Então, a gente, aos poucos, já vai aprendendo um pouquinho os nomes que compõem o nosso organismo, né? E aqui, essa célula que eu tenho aqui, ó, é um espermatozoide. O espermatozoide é uma célula sexual produzida por homens, né? Que, durante o ato sexual, a gente elimina durante o sêmen, né? Pela ejaculação do sêmen. Para que serve o espermatozoide? Ele contém material genético para a gente dar origem a um novo ser, quando fecunda a célula sexual feminina. Então, qual a importância do espermatozoide? O espermatozoide tem uma função de movimentação. Ele sai de um organismo para o outro. Por isso que o espermatozoide tem essa cauda. Essa cauda aqui, ela funciona como um rotor de lancha, né? Então, uma lancha, por exemplo, tem aquelas pás que se movimentam para jogar o barco para frente. O espermatozoide, mesma coisa. Ele vai ter essa cauda para movimentação. Em outras palavras, você está percebendo que o que o senhor está falando é cada célula do seu corpo tem um formato. Por que cada célula do corpo tem um formato diferente? Porque ele tem uma função diferente. A gente vai ter algumas aulas em que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente entender um pouquinho, né, de função e um pouquinho de estrutura. Vai facilitar principalmente quando a gente for para a aula prática. Como é que você sabe quando eu coloco uma célula embaixo do microscópio, de que parte do corpo essa célula é, né? Você tem que observar o formato. Associar o formato com a função dele. Bom, a gente vai repetir bastante essa informação nas próximas aulas, né? E aqui, o slide final da nossa aula, eu tenho uma curiosidade para trazer, né, do mundo da estética. O professor está falando bastante dessa situação que a gente tem de entender como funciona uma célula para a gente produzir medicamentos, cosméticos, produtos, né? Quando a gente começou a estudar células, a gente começou a entender que tem células, por exemplo, que a gente pode usar, de seres vivos, para melhorar um pouquinho a saúde da nossa pele, né? A gente começou a entender que células extraídas de plantas, por exemplo, elas têm um poder muito grande em regenerar as nossas células. Existem proteínas aqui, na raiz, no caule de plantas, que a gente pode usar para regeneração de tecidos que pertencem ao nosso corpo. Olha que interessante. Você extrai uma proteína, você extrai uma célula da planta e você consegue formular um produto de beleza para você usar e rejuvenescer a pele de seres humanos, né? Existe esse produto aqui, o senhor não vai ficar fazendo propaganda porque eu não recebo de ninguém, né? Mas eu acabei tirando essa marca aqui para a gente entender um pouquinho como funciona. Aqui, a gente tem, então, um creme dermatológico, um creme à base de água, de proteínas e também à base de células de plantas. E a gente tem que fazer aplicações diárias. E isso acaba melhorando a nossa pele. É mais ou menos da mesma forma que o colágeno, que é uma proteína que a gente adquire de animais, né, vai funcionar. Todo mundo sabe, por exemplo, que o colágeno, ele pode ser adquirido através de cápsulas, né? Você pode, por exemplo, ter cápsula que você faz essa suplementação, melhorar a saúde da sua pele, a elasticidade, por exemplo, né? A consistência da pele. E você também pode usar cremes à base de células vegetais, né? Existem essas células aqui, inclusive alguns cremes que são mais caros, mais modernos, são à base de células troncos vegetais. Então, a raiz da planta é aquela estrutura que faz a planta crescer. Ali dentro da raiz da planta você tem células tronco. Todo mundo aqui já ouviu falar de células tronco, né? Você pode extrair essas células tronco das raízes da planta e formular esses produtos que vão ajudar a gente a rejuvenescer, né? Essa acaba sendo uma tecnologia, porque há 10 anos atrás você não tinha esse tipo de produto.
Agora você tem ali tecnologia de célula de planta para usar rejuvenescimento em humanos. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, ó, tem esse site aqui, que o professor extraiu essa informação. Você pode ler um pouquinho mais sobre variedades desse creme. Não tem só esse creme que o professor está mostrando, né? Tem outros. Esse aqui, por exemplo, é um Lift Express. O que é Lift? Lift é você reerguer. Então, é tipo brincar um pouco com o nome, né? Reerguer a pele. A pele volta a ter aquela elasticidade que a gente tinha, por exemplo, quando era mais jovem. É basicamente o que a gente espera quando a gente faz uma suplementação com colágeno, não é verdade? Enfim, essas são as informações que o professor tinha para a nossa aula de hoje. Falta um slide aqui que o professor vai deixar para a próxima aula para encaixar melhor na semana que vem, né? O professor, então, agora vai interromper o compartilhamento e agora eu deixo o momento da nossa aula aqui para que vocês queiram dividir alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Ninguém tem nenhuma dúvida? Sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira, só os guerreiros aqui, né? Bom, tá certo, é verdade. Então, vamos lá. Se a gente não tem dúvidas, deixa eu passar algumas informações finais, tá? Semana que vem, não sei se vocês sabem, então, segunda, terça e quarta tem recesso, certo? A princípio, vocês não vão ter aula na semana que vem, nesses 3 dias. Na sexta-feira, a gente terá aula, certo? Normal, tá? O que o professor pede que vocês façam para a nossa disciplina? A partir de hoje, a gente vai ter uma perguntinha de múltipla escolha toda semana. A partir de hoje, você já pode entrar na Luava e responder, marcar uma opção para você ganhar a presença em sala de aula. Bom, eu peço uma última vez para que vocês possam lá, o professor colocou aqui no mural, no chat, vocês possam pegar o contato dele aqui e vocês possam repassar para a representante para ela criar o nosso grupo. Eu peço que vocês façam, se vocês puderem entrar em contato com a representante hoje, para a gente já na semana que vem já ter esse grupo. Tudo bem? Beleza, meninas? Então, beleza. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu desejo para vocês, então, uma ótima semana, um bom final de semana, um ótimo feriado, para quem vai conseguir ter recesso, ou quem não vai conseguir, pelo menos, consiga ter uma tranquilidade, né? E a gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Beleza? Bom final de semana para vocês. Obrigada, professor. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Bom Boa fim noite. de semana. Vocês também.